E aí, nesse aqui, nesse 6.11, nós vamos trabalhar uma coisa interessante, que nesse caso do hotel, a gente vai mostrar três indicadores que o gerente do hotel pode ficar ligado, para ele identificar se ele está indo bem ou não diariamente, para ele poder fazer o monitoramento diário. E aí, e mais, na pergunta 3 desse exercício, a gente vai calcular preço de venda. Calcular preço de venda. E vai ser top através do ponto de equilíbrio. Bom, então vem comigo. Vamos fazer a leitura e aí você vai me ajudar a resolver essa questão. Então vamos lá, ó. O Hotel Pontes, que pertence ao grupo econômico do vovô, rateia um custo fixo anual de 1,5 milhão pelos seus 300 quartos. Cobra diárias médias de R$ 40 e tem custo variável de R$ 6 por quarto. Funciona 365 dias por ano e está sujeito a alíquota de imposto de renda de 30%. E aí começa. Quantos quartos o hotel tem que ocupar para ter um lucro líquido após o imposto de renda de 1.500.000? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é retirar as informações do texto, tá? Vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer, retirar as informações do texto. Então, vamos começar trabalhando o seguinte, quer ver? Vamos fazer aqui embaixo. Primeiro, vou colocar aqui, ó, preço. O preço, 40. Vou deixar os valores todos aqui. Preço primeiro, achamos então o preço 40. Depois eu tenho custo variável. Custo variável, 6. Custo variável, 6. Custo fixo, 1,5 milhão. 1,5 milhão de custo fixo. Então, ok, 40, preço, custo variável, custo fixo. Agora, vamos olhar a questão da capacidade do hotel. Por que eu quero calcular a capacidade do hotel? Porque quando eu for calcular o ponto de equilíbrio econômico para gerar lucro de 1 milhão e para gerar lucro de 500 mil, eu quero saber se ele tem capacidade de atender todo esse que vai dar lá na fórmula quando a gente calcular. Porque não adianta falar, tem que fazer tantos mil quartos ou tantas mil diárias, e você não ter capacidade. Então, a gente sabe que esse hotel tem 300 quartos que podem ser alugados 365 dias por ano. Logo, anualmente, a capacidade do hotel vai ser isso aqui, ó, 109.500 diárias. Isso é capacidade. Ok? Então, capacidade do hotel. Então, capacidade do hotel, 109.500 diárias. Agora, para responder a questão 1, que ele quer lucro de 1 milhão e lucro de 500 mil, mas tem aquela questão do imposto de renda. A gente tem que calcular o lucro antes do imposto de renda. Lembra disso? Então, vem comigo para a gente calcular isso aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui, quer ver? LAIR, lucro antes do imposto de renda, ok? Imposto de renda, lucro líquido. Vou colocar L líquido. Lucro líquido. Então, a gente quer saber o seguinte, ó, ele quer lucro líquido de 500 mil e lucro líquido de 1 milhão. Ele quer lucro líquido de 500 mil, lucro líquido de 1 milhão. E aí a gente sabe, de acordo com o que está ali em cima, o imposto de renda é 30%. Bom,
Então, vamos fazer o passo a passo para a gente relembrar isso aqui. Gente, isso que nós vamos fazer aqui agora, que é saber qual que é o LAIR, a partir dessas informações que estão no enunciado, é fundamental. Tá? Então, ó, pensa comigo. Pensa comigo. Se vai sobrar 500 mil de lucro líquido e eu tenho que tirar desse LAIR 30%, se o meu LAIR, então, é um 100%, do qual eu vou tirar 30%, esse valor que sobra aqui embaixo representa, então, 70% do LAIR. Então, quando a gente faz isso, a gente está dizendo 500 mil representa 70% desse valor que está aqui em cima. Qual que é o valor que está lá em cima? Eu pego 500 mil, divido por 70% e eu acho o LAIR. Ó, olha lá. Então, dá 714,286. 714,286. Tem certeza? Aí nós vamos agora ter a certeza. Se eu pegar o 14 e multiplicar por 30%, que seria o imposto dá 214,286, para sobrar 500. Então, está correto. Vamos agora fazer para 1 milhão. Para achar o lucro antes do imposto de renda de 1 milhão, eu vou pegar 1 milhão dividido por 70%, eu descubro, então, que para chegar no lucro de 1 milhão, eu tenho que gerar um LAIR de 1.428.571. Vamos ver se está certo? Isso vezes 30% vai ter que dar os 428.571. Olha lá, e dá. Né? Então, certinho, eu já tenho aqui em cima o LAIR que eu preciso para jogar na fórmula. Até aqui todo mundo comigo? Todo mundo certinho? Ok? Beleza? Muito bem. Gente, então, vamos nós. Então, agora, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular a questão 1. Então, deixa eu pegar, colorir a questão 1 de amarelinho ali, porque é o Professor, seguinte. Diga. pode repetir só o imposto de renda, hein? Eu estava fazendo também aqui, não peguei. Beleza, Rafa. É o seguinte. Ora, se eu quero que sobre um lucro de 500 mil, e para sobrar lucro de 500 mil, eu sei que eu vou ter que pagar um imposto de 30% sobre o lucro antes do imposto de renda. Então, eu quero descobrir quanto que é esse, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, ó, eu sei que o lucro líquido é 500 mil. E para chegar no lucro de 500 mil, eu tenho que pagar o imposto de renda. E esse imposto de renda é cobrado sobre o LAIR. Então, se o imposto de renda é 30%, esse lucro líquido que vai sobrar é 70% do LAIR. Aí, para calcular o LAIR, como é que eu faço? Eu pego os 500 mil e divido por 70%. Quando eu faço isso, eu acho 714. Para saber se essa conta está certa, é só eu calcular o imposto de renda sobre os 714. O imposto de renda sobre os 714, então, 30% de 714 vai ter que dar 214 para sobrar os 500. Né? Obrigado. Lucro antes. Beleza? Beleza? É isso aí. Gente, agora então, lá Ô, vamos. professor, mas deixa eu tirar uma outra dúvida. Por que que o Sim, LAIR, a gente faz a conta ali usando 70% que está no lucro líquido? é por causa do seguinte. Olha só. Quando eu falo assim, ó, 714, ó, esse valor aqui em cima representa 100%, do qual eu tenho que tirar 30%, e aí eu descubro que vai sobrar 70%. Então, quando eu falo 500 representa 70% desse valor, do Obrigada, LAIR, entendi. do LAIR, então, Valeu, Ti, também. beleza? Deu certo aí, Luiz? Sim, Beleza. Então, se eu entendo que ele representa 70%, quanto que é 100%? Para achar isso, é só dividir ele por 70%. arrasou. Muito bem. É a famosa regrinha de 3. Gente, agora, vamos então calcular lucro para 500 mil e lucro para 1 milhão. Para calcular isso, olha o que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, quantidade no ponto de equilíbrio, quantidade de áreas que eu preciso, vai ser igual
Aí eu tenho que colocar aqui o custo fixo. Qual que é o custo fixo? 1,5 milhão. Quer que eu trago para cá? Quer que traz para cá a fórmula do ponto de equilíbrio? Ou vocês já estão com ela memorizada? Porque a Pode fórmula... Ai, tem que memorizar, é. Ah, pronto, aí. Ah, Ai, pronto. lascou. Ô, gente, me lembra então, para tirar o estresse de vocês, me lembra hoje, no final da aula, para eu mostrar para vocês a prova, tá? Que aí eu vou mostrar tudo que vai cair, vou mostrar a prova para vocês. Mas me lembrem, deixa eu esquecer não. Gente, então eu vou usar essa fórmula. Essa fórmula, lembrando que nessa fórmula, quando a gente quer calcular com lucro, eu acrescento junto com o gasto fixo o lucro, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1 milhão, eu tenho aqui o seguinte, ó, 1,5 milhão mais, qual que é o lucro para 500 mil? Não é 714? Mais 714. Então, eu tenho que acrescentar aqui em cima, ó, mais 714, 286. Mais 714, 286. Então, deixa eu colocar aqui, dividido. Então, ó, parte de cima da fórmula. Agora, dividido pelo preço de venda, 40 menos variável, que é 6. Preço de venda menos variável. E aí, a gente chega no seguinte. Deixa eu colocar aqui para frente, que eu acho que vai ficar melhor. Como vai dar? Quantidade é igual. Aí eu vou pegar ali, ó, vou somar 1,5 milhão mais 714,286. Somei a parte de cima da fórmula. Isso aí, dividido por 40 menos 6, 34. Logo, quantidade, ó, quantidade de diárias vai ser esse dividido por esse. 65.126 diárias. Tranquilo, então, até aqui, gente? Então, olha só para mim. Qual que é a capacidade do hotel? 109.500 diárias no ano. E aqui, para atingir um lucro de 500 mil, ele precisa, no ano, alugar 65.126 quartos. Legal? Então, é possível? Sim. Ele consegue atingir um lucro de 500 mil. Vamos fazer a mesma conta para 1 milhão? Agora vamos fazer a mesma conta para 1 milhão. Vou copiar aqui, colar aqui embaixo, para ficar mais fácil. Ó, só vou alterar aqui, ó, onde está 714, eu vou passar para 1.428.571. E aí, o total aqui, ó, que vai dividir por 34 de novo, vai ficar o seguinte, aqui em cima, vai ficar 2.928.571. O somatório. Logo, a quantidade vai ser 2.928 dividido por 34, 86 mil diárias aí. De 65 foi para 86 mil diárias. Mas é possível porque ele tem uma capacidade de 109. Tranquilo até aqui? Todo mundo juntinho comigo? Beleza? Gente, agora tem uma informação bacana que a gente vai construir a partir desses dois cálculos. Que é o seguinte, quando a gente olha aqui e fala 65 mil diárias, 86 mil diárias, lucro de 500 mil, lucro de 1 milhão. Quando a gente olha isso,
A gente calculou o ponto de equilíbrio ao ano. Ao ano. Porque a gente usou o custo fixo e o lucro anual. Então, eu, como gerente desse hotel, eu quero saber quantos quartos eu tenho que ocupar por dia para atingir esse lucro. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos dividir isso aqui, ó, por 365 dias. Para eu achar a quantidade de quartos por dia que ele deve ocupar. Então, se eu dividir 65 dividido por isso, dá 178 quartos dos 300 quartos que ele tem disponível. Então, olha como que essa informação é interessante para o gerente do hotel. E hotel, você lembra, trabalha com reservas. Então, o gerente do hotel olha para as reservas à frente e pode observar. No período em que ele tiver com menos de 178 quartos ocupados, no dia, ele está trabalhando com lucro menor do que 500 mil. Vamos fazer a mesma conta agora para lucro de 1 milhão. Ó, para lucro de 1 milhão, olha lá, sobe para 236 quartos por dia, dos 300 disponíveis. Então, é possível. Então, eu quis construir essa informação com vocês, porque isso é uma referência para o gerente do hotel. O gerente do hotel, ele pode, então, seguir essas informações aqui, ó, 178 quartos ocupados todo dia, ou uma média de 236 quartos ocupados por dia. Porque isso traz para ele uma referência se ele está, né, focado num lucro de 1 milhão ou num lucro de 500 mil. Legal para essa? Tranquilo? Todo mundo juntinho comigo? Muito bem. Agora, então, vamos partir para 2. Na 2, ele fala, calcule só o ponto de equilíbrio. Quando ele fala em calcular o ponto de equilíbrio, não tem lucro, não tem imposto, não tem nada. Eu tenho que só cobrir os 1,5 milhão. Então, vamos calcular aqui a 2. Na questão 2, vou copiar aqui, colocar aqui, só que eu vou pintá-la de verde. Que é o seguinte, eu vou excluir aqui o lucro, excluir o lucro aqui. Vai ser 1,5 milhão dividido por 40 menos 6. Logo, vai ser 1,5 milhão dividido por 34. Logo, vai ser o seguinte, ó. Quantidade, 1,5 milhão. 1,5 milhão dividido por 34 dá 44 mil. Vamos arredondar aquilo ali, ó. 44.118 diárias. 44.118 diárias no ano. E aí, então vamos ver qual que é o mínimo para ele estar trabalhando com lucro. Deixa eu colocar aqui na frente diárias. Diárias. Para ele estar trabalhando com lucro, olha só, quantos quartos ele tem que ocupar por dia? 121 quartos dos 300 que ele tem disponível. Então, se ele quiser trabalhar, ele olhando o quadro de reservas dele, ele pode ficar atento ao seguinte: no dia que ele tiver com menos de 121 quartos ocupado, ele está trabalhando no prejuízo naquele dia. Aquele dia ele trabalhou com déficit, trabalhou com prejuízo. Acima de 121 começa a gerar lucro. Com 178 é um lucro de 500 mil, com 236 quartos ocupados por dia, ele está trabalhando com lucro de 1 milhão. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que se eu calculo
esses pontos de equilíbrio, vários pontos de equilíbrio, para lucro de 1 milhão e tal, eu consigo ter uma noção como é que está indo a empresa, né? Em que margem ela está indo. Então, eu consigo ter uma visão disso. Legal? Tranquilo, então, até aqui? Agora vamos para a mais bonita, que o vovô gosta. A mais bonita que o vovô gosta. Vamos lá, na 3. Ó, então, a questão 3, ele fala o seguinte. Vamos ver a questão 3, que ele está falando assim, ó. Se o hotel tem uma taxa de ocupação de 60%, ou seja, vamos imaginar que ele tem historicamente uma taxa de ocupação anual de 60%, que ele deseja um lucro líquido de 1 milhão para fazer frente à demanda dos investidores. Qual deverá ser o preço da diária? Ou seja, ele hoje pratica uma diária de 40. Agora, ele está falando o seguinte, se eu tiver uma demanda de 60% dos quartos, se eu quero um lucro de 1 milhão, quanto que eu tenho que cobrar de diária? Então, ele vai te dar, ó, ele vai te dar o quê, a quantidade, vai te dar o gasto variável, vai te dar o lucro, vai te dar vai te dar o gasto fixo, o lucro e o gasto variável. E a gente vai ter que achar o P na equação, achar o preço de venda, determinar um novo preço de venda. Legal? Então, primeiro passo é achar quanto que é 60% de taxa de ocupação. Então, 60% de taxa de ocupação, vamos ver quantos quartos seria? Se 109.500 é a capacidade máxima. 60%, 65.700 diárias. Então, essa aqui é que nós vamos usar aqui para responder a 3. Taxa de ocupação de 60%. Ó. Vou deixar aqui, taxa de ocupação de 60%. Então, dá isso ali, 65.700. Então, vamos montar agora a nossa equação. Vem aqui para a gente montar a nossa equação agora. Ó. Nossa equação, ela... Ó, vamos pegar aqui, ó, vou deixar ela aqui para ficar pertinho da gente. Ó. Então, agora, eu tenho o quê? A quantidade eu tenho é 65.700. Então, eu vou trazer para cá, ó, os 65.700. Então, 65.700... vou ter que digitar. 65.700 é igual... Aí, agora, vamos colocar, né, o que eu preciso. Na parte de cima da fórmula vai entrar o gasto fixo mais o lucro de 1 milhão que ele quer. Então, gasto fixo, 1,5 milhão. Mais o lucro antes do imposto de renda para 1 milhão. Lucro antes do imposto de renda para 1 milhão é 1.428.571, né? Então, ó, 1.428.571. Então, essa é a parte de cima da fórmula. Custo fixo, que 1,5 milhão, mais lucro antes do imposto de renda para 1 milhão. Parte de baixo da fórmula. A parte de baixo da fórmula vai ficar da seguinte forma, ó. PV, que é o que eu quero achar, preço de venda, menos o variável, que é 6. Então, tá aí, ó. Eu tenho que resolver essa equação. Qual o preço que o vovô tem que cobrar? Quero saber. Vamos ver quem mata essa aí. Olha. Olha, Milena! Olha a Rebeca! Gente, esse povo é meio louco mesmo, é meio doido esse povo, hein? Esse povo gosta de conta aí. Gente, então vamos lá, porque já acharam, já acharam. As doidinhas ali, ó, Rebeca e Milena,
Muito doidas mesmo, são doidas no número aí. Boas, meninas, boa, muito bom, top. Mostrar o valor. Gente, para resolver isso aqui, a melhor forma é o seguinte, eu tenho aqui embaixo PV-6 que está dividindo. Então, eu pego o PV-6 e levo para o lado de lá, da equação. E pego o 65.700 que está do lado de lá, trago para... Então, vou trocar esses termos, levar o PV-6 para lá e trazer o 65.700 para cá. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. PV-6, que foi lá para cima, é igual. Aí eu vou somar a parte de cima agora da equação. Somando a parte de cima da equação, eu tenho 2.928.571. Legal. Isso aí, dividido por, aí eu trago para cá, os 65.700. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. PV-6, deixa eu colocar ele aqui, ó. PV-6 é igual. Agora eu vou dividir esses dois aqui, ó. 2.928.571 dividido por 65.700 dá 44,57. Logo, PV-6, eu pego o menos 6, jogo para lá, somando 44,57 mais 6, aí eu vou ter isso aqui, ó, preço de venda é igual a R$ 50,57. Está aqui o preço de venda. Gente, então, vovô hoje pratica um preço de R$ 40. Se ele, com uma taxa de ocupação de 60%, quiser um lucro de R$ 1 milhão, ao invés de cobrar R$ 40, ele tem que praticar um preço em torno de R$ 50,57. Então, olha que lindeza isso. A gente calculou ou determinou um preço de venda para atingir o objetivo de lucratividade. Então, a grande questão agora, né, a grande resposta que precisa ter é a seguinte: é fácil calcular ou determinar o preço? É. O problema é saber se o mercado vai estar disposto a pagar 50,57 nessa espelunca do vovô. Não é isso? Então, determinar o preço é fácil. Saber se eu vou conseguir praticar esse preço aí, vamos depender do mercado. Mas o que eu quero é que você domine de tal forma essa forma do ponto de equilíbrio, que você consiga, inclusive, determinar isso. Qual que é o meu objetivo de preço? O que seria o meu preço ideal? Para que você possa depois ver se consegue praticar isso. Beleza até aqui?